Portugal trouxe a prata na estafeta do Europeu de corta-mate e neste tricaço tivemos connosco uma das protagonistas, Patrícia Silva, atleta internacional e já medalhada em mundiais. Numa conversa em colaboração com o VO2 Máximo, falámos do caminho até à medalha e da lesão de 3 meses que a afastou de competição. Eu venho de 3 meses de competição dura, porque eu competi bastante, competições que a nível também emocional nos desgastam muito, não é? Pronto, e ganhar esta medalha foi um pico emocional muito grande. Falámos também de um tema que acaba por tocar muita gente, a banalização de correr 10 km sem preparação e a importância que os atletas de topo têm em consciencializar os amadores de que é preciso tempo para alinhar na linha de partida. Eu acho que o atletismo é para todos, mas acho que pronto, tem que ter cuidado e é exatamente como qualquer coisa na vida. O nosso corpo é frágil e as coisas têm que ser levadas com cuidado, não é? Houve ainda espaço para falar do seu contexto familiar, com a sua mãe Susana Silva como treinadora e o seu pai Rui Silva, medalhado olímpico. Um episódio descontraído e com excelentes reflexões com Patrícia Silva. Fábio, tem sido aqui o nosso ponto de início sempre, passar-te um bocadinho a palavra, tu que és mais expert que eu ainda e mais por dentro do atletismo, e agora estás muito mais ainda a cobrir as provas como jornalista para a página. Faz-nos aqui uma pequena introdução também já agora do resultado, do grande resultado do corta-mate da estafeta e também aqui da nossa convidada de hoje. Obrigado à Patrícia por ter aceito este convite. Tão em cima do corta-mates, foi há poucos dias. E é realmente um prazer termos aqui a Patrícia, que é neste momento, este ano foi a melhor dos 800 metros, é a segunda melhor nacional de sempre dos 800, creio que é a quarta dos 1500, agora estou a dizer de cabeça, mas acho que sim. E acabou de vir de uma medalha numa estafeta no corta-mate em Lagoa. Este ano tivemos aqui uma medalha de bronze nos 800 metros de indoor que nos abriu perspectivas para uma grande temporada, mas tivemos aí um percalço com a Patrícia que se alargou bastante. E foi pena esse problema, essa mazela que tiveste, mas acho que depois do infortúnio, tiveste aqui um final de ano, a temporada está a começar agora, tiveste um final de ano bastante positivo com esta medalha que conquistamos em Lagoa. Acaba por ser esse o ponto de partida deste podcast, falarmos dessa medalha de Lagoa. O Hugo vai começar aqui esta pequena ronda de perguntas, iniciando precisamente pelo que aconteceu recentemente. Sim. Olha, primeiro eu achei o corta-mate, acho que foi top porque deu as provas todas. Não sei se normalmente acontece, mas deu as provas todas. Eu por acaso não fui treinar nesse dia, estou em off, então estive agarrado à televisão a ver todos e acho que, pelo menos assim da perspectiva de fora, acho que correu bastante bem. E efetivamente a vossa prova foi aquela que se calhar deu aquela emoção extra. Eu estava à espera na estafeta do Nuno, depois foi aquela troca. Eu acho que quando comecei a ver, vi a Turquia na frente e eu fiquei, o que é que se está a passar? E depois é que percebi, bem, isto podem ir homens e mulheres, no triatlo isso não acontece, é tipo fixo. E isso foi engraçado, mas depois ver aquela recuperação do Isaac, mas eu sempre estava a ver a prova e estava sempre, ok, o Isaac no final, a Salomé está a recuperar, eu acho que dá. Mas queria ter a vossa perspectiva, como é que também foi para vocês esta prova e esta medalha? Antes de mais, boa tarde, obrigada por me receberem aqui. É assim, para nós também é uma prova completamente diferente daquilo que costumamos fazer, não é? No meio fundo nós não costumamos fazer estafeta, às vezes vamos aos 4x400 ou assim, e ainda mais mulheres com homens, não é? Porque é muito diferente do normal. E acho que, pronto, que este formato é muito engraçado, vem trazer umas novas perspectivas ao atletismo. E pronto, e nós à partida sabíamos que tínhamos uma equipa muito boa, era para ir o Nuno, infelizmente ele ficou doente. Anda muita gente doente, não é? Então eu ainda pensei que o Nuno conseguisse recuperar a tempo, mas não conseguiu. Mas acho que o Rodrigo também teve à altura. A verdade é que se me perguntassem antes se nós conseguiríamos uma medalha, eu se calhar não estava tão otimista, porque não sei, eu não gosto muito de corta-mate e não me sentia se calhar tão à altura da tarefa, mas sabia que nós tínhamos
dois percursos bastante fortes e que teríamos que acreditar até ao fim. Pronto, eu tentei dar o meu melhor e entregar o máximo possível dentro do grupo. Também não tive uma semana muito fácil antes do cross, também fiquei doente. Mas pronto, nunca tinha posto em hipótese não correr, porque queria mesmo participar e ajudar a equipa. Entretanto, depois também comecei a fazer uns treinos que pronto, já não estava tão mal como antes, mas pronto, acho que o facto de ser em equipa também, para além de ter uma pressão acrescida, também ajuda a levar as coisas de outra forma, não é só individual, e acho que foi isso que me deu um bocado mais também de motivação e que me permitiu também acreditar mais que conseguiríamos levar. Sentes que se calhar aí o fator casa e o fator equipa transformam essa prova um pouco, ok? Quase que nós entramos com aquela responsabilidade de, se eu por algum motivo não entregar tudo ou ficar aqui alguma coisa por fazer, estou a deixar não só aqui aquela sensação de equipa, mas depois estarmos em Portugal, não é? Sim, E sim. acredito que vocês também possam ter sentido ali, se calhar, um bocadinho aquela pressão de, ok, se calhar não somos favoritos para a medalha, mas também queremos entregar uma medalha a Portugal, pelo menos. Sim, eu acho que só o facto de tu teres um Isaac Nader, uma Salomé numa equipa, pronto, eu própria e o Rodrigo também estava completamente ao nível da tarefa, acho que só aí podiam não acreditar que conseguíssemos medalha, mas eu acho que tínhamos uma equipa super capaz e sabemos que atletas como o Isaac e como a Salomé, quando entram em prova, é para ganhar. E sei que se calhar até ficaram um bocadinho desiludidos de não termos Do conseguido segundo. o primeiro, mas para mim um segundo foi excelente. Mas pronto, acho que isso já ajuda bastante, não é? Termos dois atletas que são muito fortes mentalmente e que quando querem algo vai até ao fim. Mas pronto, o facto de estarmos em casa acho que tem outro peso, porque aquilo realmente, correr naquele percurso, aquilo pronto, tinha muitas curvas e muitas subidas e descidas, e eu em cada curva que fazia ouvia pessoas a gritar Portugal, a gritar o meu nome, foi mesmo como se estivessem mesmo ali em cima de mim, foi muito, acho que foi diferente de tudo o que costumamos fazer, porque na pista, apesar de ouvirmos muita gente a gritar, não temos pessoas ali tão perto, e no corta-mato durante todo o percurso eu senti o apoio Achas dos que portugueses, isso sentes acho que que dá outra é mais força, claro. motivação de correr em casa ou há mais pressão? Ou é um 50-50? Eu, neste caso, acho que senti mais motivação. Claro que eu sentia muita pressão, não tanto por mim própria, porque, como eu disse, eu não. O corta-mato nunca me fascinou assim muito, mas pronto, claro que sentia muita pressão pela equipa em si, porque sabia que era uma equipa ambiciosa e equipa que tinha objetivos muito grandes, e pronto, ao fazer parte dessa equipa, esses objetivos tornam-se meus também. A minha pressão acho que vinha mais daí, da equipa em que eu estava inserida, mais do que ser em casa, porque eu acho que ser em casa é isso, é motivação, as pessoas estão ali quase a empurrar-nos para nós Estás habituado a conseguirmos competir no planinho, chegar né? ao Na mais pista, que alto. aquilo não tem elevação nenhuma. Que tipo de, que tipo de trabalho diferente é que fizeste para este corta-mato? Sem dúvida. É assim, eu para ser sincera, eu tive uma preparação assim um bocadinho, pronto, como sabem, eu vim de lesão, quis começar as coisas com calma, porque sinto que o ano passado também essa lesão veio do facto de eu estar muito bem e se calhar puxar pelo meu corpo mais do que o que podia naquela altura, não é? Depois daquela emoção toda que foi ganhar uma medalha e uma pista coberta de sonho, não é? Acho que depois quando voltei foi um bocadinho demais e o meu corpo ressentiu-se. Mas pronto, a minha preparação foi basicamente tentar levar as coisas com calma, tentar fazer uma base. hum, e pronto, tentar ouvir muito o meu corpo, sempre com receio de que alguma coisa de mal pudesse acontecer, então acho que esse foi o meu segredo da minha preparação, foi muito ouvir o corpo e não puxar mais do que eu podia. Pronto, tentámos introduzir também alguns trabalhos de rampas, visto que era um circuito com muito desnível, e acho que o facto de ter feito o Nacional lá e termos feito também o estágio de preparação também ajudou bastante a conhecer o percurso, No fundo, sabias basicamente. onde é que Acho podias que foi por aí. forçar um bocadinho, gerir um Tu pouco fal... mais, é importante ali.
Se bem que lá na altura é sempre mais complicado, não é? Porque nós vemos sempre os adversários a ir. Eu sabia que os primeiros quase 700 metros, 600 eram muito duros porque é tudo a subir até lá em cima e sabia que ia ser duro para mim porque eu não sou muito forte a subir. Eu sou mesmo forte é no plano, subir e descer não é muito comigo. Mas pronto, como as minhas adversárias estavam a ir e eu queria ir no grupo, acabei se calhar por depois pagar um bocado a fatura no fim por ter se calhar abusado um bocadinho ao início, talvez, não sei. Ou então era mesmo assim, o circuito era mesmo duro e não havia nada a fazer. Uhum. Tu estavas a dizer, nós tínhamos posto isso como um dos temas, da parte de teres te lesionado depois de um grande resultado, e eu acho interessante explorar isso porque, ou seja, o que é que tu sentes que no treino mudaste face ao que se calhar mudaria, ou farias, se imagina que aquele resultado não tivesse sido uma medalha, tivesse sido um pouco abaixo, achas que aquele impacto de, ok, consegui a medalha, estou muito bem, estou super, e se calhar isso deu-te aquele extra que se calhar depois passa aquele ponto, e o que é que, e se em concreto percebeste o que é que efetivamente modificou ali no treino face ao que farias em condições normais nesse período? É assim, eu realmente fiquei muito motivada por ter ganho a medalha, não é? E eu acho que eu consigo olhar para trás e perceber onde é que se calhar eu estive menos bem. Eh, Lá está, eu acho que foi um bocadinho ser ambiciosa demais e não deixar o corpo descansar, não tanto em termos de se calhar da intensidade de treino, mas do timing, porque eu venho de 3 meses de competição dura, porque eu competi bastante e competições que a nível também emocional nos desgastam muito, não é? E pronto, e ganhar esta medalha foi um pico emocional muito grande, em que eu depois tive mais ou menos uma semana assim como de férias, a treinar pouquinho, e depois de seguida fui logo para a África do Sul e pronto, estava lá muita gente a treinar e acho quando vamos de estágio acho que puxamos sempre um bocadinho mais por nós, até porque não temos a nossa rotina normal, ou seja, é só acordar, treinar, descansar, treinar outra vez e acho que eu devia ter descansado um bocadinho mais e, ou seja, quando voltasse a treinar, voltar com um bocadinho mais de calma e se calhar, como eu estava tão motivada por aquilo que já tinha feito e sentia-me tão bem, que quis continuar a melhorar, a fazer treinos bons e pronto, acho que foi isso que se calhar podia ter esperado um pouco mais para voltar a pôr alguma intensidade, devia ter começado com umas coisas um bocado mais leves, deixar o meu corpo não só fisicamente, mas emocionalmente também descansar um bocadinho. Sim, porque o que eu acho é que às vezes quem vê de fora e não tem a perspectiva dos atletas, às vezes pensa, lesões, isto o atleta comete erros e às vezes, só que é muito difícil conseguir perceber a linha entre, ok, isto está a ser bem feito, ou isto está a ser de mais, ou isto está a ser de menos. E parece que quando as coisas estão top, de um momento para o outro, pá, há um momento menos bom e claro que se calhar isto já é uma aprendizagem, mas não quer dizer que não te possa vir a acontecer, porque tu daqui 2 anos podes achar, mas espera lá, eu agora estou-me a sentir diferente, eu acho que vou aguentar isto. Sempre uma decisão quase de feeling. Sim, mas às vezes também, por exemplo, esta lesão apareceu-me completamente de um dia para o outro. Eu nem sequer Tiveste tive hipótese, claro. sinais de sobrecarga de poder dizer, olha, tenho que abrandar agora porque estou a Uhum. chegar ao limite. Não, foi mesmo, um dia não me doía, no dia a seguir doía-me muito. Então, pronto, eu ainda pensei que fosse assim uma coisa aguda, às vezes acontece, não é? Puxamos um bocadinho mais por nós e no dia a seguir estamos ressentidos, mas não, foi mesmo. Pronto, depois foi uma bola de neve E era o que que exatamente? durou três E meses. como é que lidaste com esse processo, estes tais 3 meses? Porque eu percebi que andaste também um bocadinho na dúvida para perceber o que era, Sim, certo? sim, foi um pouco complicado porque eu ia ter a minha primeira Diamond League, ia correr em Marrocos e pronto, e esta dor apareceu-me cerca de 2 semanas e meia antes de eu ir e eu não me doía a fazer corrida contínua, não, ao contrário, só me doía a fazer corrida contínua e não me doía a fazer treino específico. Então eu tentei durante essas 2 semanas até pronto, para ver se melhoraria, tentar fazer um pouco mais de treino alternativo e fazer o treino de pista, que era o que não me doía.
para ver se ainda conseguiria ir à Diamond League, mas depois aquilo começou a agravar e pronto, depois já nem consegui. Demorou um bocadinho a perceber o que era, porque parecia uma lesão muito simples, era no tibial posterior, parecia ser só uma inflamação e tudo indicava que iria passar rápido, só que eu não tinha qualquer melhoria. Passou um mês e doía-me exatamente igual, eu não corria há um mês e doía-me exatamente igual, então foi mesmo muito frustrante eu ter uma dor e fazia exames e a inflamação que dava era muito pouca, dava líquido na zona ali da bainha do tendão, mas que nada justificava que fosse algo tão grave. Mas o que é certo é que eu não conseguia correr, pronto, e foram 3 meses mesmo muito frustrantes. Procurei em todo lado ajuda, estive na fisioterapia da federação, estive na fisioterapia do clube, tentei vários tratamentos e pronto, depois acabei por ir à Espanha, ter com o Sérgio, que é um excelente fisioterapeuta. Foi uma parte boa deste processo, foi ter conhecido o Sérgio. Pronto, fez-me um tratamento que eu nunca tinha ouvido falar, mas que já falei com outros atletas e que por acaso já tinham feito e que já conheciam, que é o EPI. Agora não sei ao certo quais Sim, é que sim, são. eu já Qualquer coisa fiz. é intracutâneo. Yeah. Pronto, e o que é certo é que no dia a seguir a fazer esse tratamento voltei a correr. Pronto, se calhar se tivesse conhecido o Sérgio mais cedo tinha conseguido fazer outras coisas, mas pronto, isso nunca se vai saber. Mas pronto, foi muito frustrante, mas também aprendi muito, acho que aprendemos sempre, não é? Com estes períodos de Falaste da Diamond lesão, League, eu recordo-me perfeitamente mas foi muito que difícil. eu quando vou ver as listas da Diamond League, pá, estou sempre à procura da bandeira portuguesa. E recordo-me que vi lá o teu nome e até te mandei logo mensagem para saber se ias e tu estavas na dúvida. Ah, estar numa Diamond League para vocês é uma coisa que Sim, mostra que vocês já estão num nível, é o nível de topo do atletismo mundial. E não ir àquela Diamond League deve ter sido complicado nesse aspecto. Que era uma oportunidade, não é? sim, eu acho que, claro, para além de europeus e mundiais e Jogos Olímpicos, estar presente numa prova como uma Diamond League é sempre um marco importante. E pronto, ia ser a minha primeira, e acho que foi também por causa disso que eu tentei forçar ali um bocadinho a ver se conseguia estar presente, mas pronto, não deu. Mas vão de vir mais, eu acredito que sim. Mas em termos de. Nesse período dos 3 meses, ou seja, tu não correste todo depois durante 2 meses ou isso? Não correste Sim, mesmo, ok. não, não corri. Fiz Ahm, só treino de elíptica e bicicleta. Como é que fica, tipo. Por exemplo, nós no triatlo não sentimos se calhar tanto porque nós conseguimos sempre treinar os outros dois. E mesmo assim há uma malta que passa muito mal. Hum. Só tirando a corrida, por exemplo, que é o que normalmente acontece. No vosso caso, vocês estão a pedalar ou estão a elítica, tipo, isto não tem transfer para a minha. Não é tipo, não se tira muito, não é? Estou só a manter aqui alguma coisa para ocupar a cabeça. Como é que tu vês tipo estas fases? Ficas muito em baixo ou consegues até, ok, isto é só uma fase? Como é que tu posicionas o teu pensamento para tentar ultrapassar aquilo? E também, quando já estás tipo 2 meses e aquilo não vês solução, como é que começas também, se começas a mudar a perspectiva? Porque nós metemos sempre, ok, isto é 2 semanas. Se passa duas, já começamos, ui, depois de um mês já começa a ser. Sim, e foi exatamente isso. Eu acho que eu tive várias, durante estes 3 meses, eu tive vários pontos. Eu ao início acreditava que ia passar tudo muito rápido, então não me importei nada de fazer uns treinos de elíptica, de fazer treinos de bicicleta, porque eu sabia que se eu fizesse esses treinos iria conseguir manter alguma coisa e quando voltasse, se fossem só 2 ou 3 semanas, se calhar conseguiria depois ainda treinar e voltar em forma. Porque era o que me tinham dito, olha, agora se calhar 3 semaninhas e depois já consegues correr. E quando chegou a essas 3 semanas e eu não vi qualquer melhoria e fui muito abaixo e já nem tinha vontade de fazer treinos na elíptica e na bicicleta, mas continuei. Até que depois, quando já tinha passado cerca de 2 meses, aí eu deixei de fazer os treinos de elíptica, deixei de fazer os treinos de bicicleta e estava mesmo muito desmotivada, porque como é que era possível já ter passado 2 meses e eu ter exatamente a mesma dor do primeiro dia? Então eu estava mesmo. Já estava sem esperança. Eu assim, olha, vou só ficar de férias e. Porque o meu pai já tinha tido uma lesão parecida com esta, quando estava a preparar uma maratona,
e ele disse-me que teve cerca de 6 meses sem conseguir correr e que depois um dia voltou e conseguiu. E eu pensei, olha, se calhar vai ser igual e eu vou ter que ficar 6 meses sem correr. Então eu comecei a fazer a vida um bocadinho mais normal e em vez de fazer treino de elíptica e de bicicleta, ia só ao ginásio fazer aquelas aulas de grupo. Pronto, sempre me sentia um bocado mais acompanhada e sentia que estava a fazer alguma coisa. Porque eu, quando fazia os treinos na elíptica e na bicicleta, eu dava mesmo tudo. Aquilo era como se fosse um treino de séries e eu dava tudo. Só que depois comecei a ficar desmotivada, não estava a perceber o porquê de eu estar a fazer aquilo, não via esperança Falaste há pouco para continuar. quase do high que tu tiveste com a medalha de Nanjing, que tu quando foste àquele Mundial, é óbvio que como atleta sonhas sempre ou tens como objetivo chegar sempre a uma medalha. Mas quando lá chegaste, tinhas esse objetivo fixado e o que é que te passou pela cabeça também pela forma como conseguiste chegar depois à final e pelo que fizeste? Foi uma competição muito especial, isso sem dúvida, até porque eu pus em causa se iria ao Mundial ou não, depois do Europeu. Porque eu fiz os 1500, que não era, até à altura, não era a minha prova de eleição, e decidi fazer os 1500 no Europeu. Acho que fiz uma escolha acertada. E depois estava a falar com a minha mãe, que é a minha treinadora, e estávamos a tentar perceber se valeria a pena ir até à China tão longe, só para fazer o Mundial, numa prova que eu internacionalmente nunca tinha tido muita sorte. É uma prova difícil de passar para a ronda seguinte, ainda mais em pista coberta, não é? Mas depois eu queria tanto ir porque eu sentia, ok, estar no Mundial não é como fazer um nacional, é um Mundial, não sei quando é que vou ter a oportunidade outra vez de ir, e senti que deveria de ir, e se tinha ganho a oportunidade de ir, deveria ir. E pronto, a minha mãe perguntou-me se eu me sentia capaz de ser competitiva, porque não valia a pena estar a ir só por ir. E então, sim, eu fui numa de eu sinto-me competitiva, sei que estou a treinar bem e pronto, vamos ver se eu consigo mudar um bocado o meu paradigma daquilo que são os 800 a nível internacional para mim. E pronto, na primeira corrida, confesso que não estava assim com muita expectativa, mas como tinha feito os 2-0 sozinha, eu sentia-me capaz de correr rápido. Eu sabia que 2-0 em pista coberta não é assim tão fácil de fazer, e eu tinha feito sozinha, por isso eu senti que tinha aquela confiança ali escondida. E pronto, depois quando passei, comecei cada vez a acreditar mais e de repente estava na final. Eu assim, bem, agora tudo pode acontecer, não é? No dia anterior pensei muito nisso e pronto, quando ganhei a medalha foi mesmo, não sei, eu não acreditava. Eu assim, foi o passo de não conseguir passar nenhuma ronda e agora estou com uma medalha. Mas pronto, também foi muito trabalho, não é? Muito E a verdade é que trabalho o tempo que tu ao longo falaste a dos questão meses de de ser na preparação. pista coberta ser diferente. Eu quando estava aqui a fazer uma pequena análise dos teus resultados, no score da World Athletics, a tua marca de Nanjing é superior à marca da Carla Sacramento Carregão Nacional, porque foi feita ao ar livre. Ah, o facto, a pista, obviamente estás a dar Sim. mais voltas, nota-se assim tanto. Eu acho que o pior é mesmo. Eu acho que existe mesmo uma desvantagem na, nas pistas. Por exemplo, quem parte na pista 1, quem parte na pista 6, acho que ali a entrada Quantidade. à corda tem mesmo uma desvantagem, até porque eles agora nos 400 até aboliram a pista 1 e 2. Pronto, eu acho que não tanto pelas voltas, mas mais por essa questão da partida. Para mim, eu sinto que é mesmo mais difícil. Mas claro que o facto de termos de dar 4 voltas é sempre diferente do que dar só duas. As curvas são mais apertadas, em vez de termos só 4 curvas, temos o dobro, não é? Então, sim, acho que pode E para ser. o perfil por exemplo, tu estavas a dizer que não gostas muito de corta-mato, se calhar isso também puxa-te mais para o ar livre, porque o ar livre no fundo é o mais, se calhar, limpo que podes ter, se bem que de todo ser limpo, não é? Tivemos que agora nestes últimos mundiais de ar livre houve imensas polémicas de Sim, conduta, de tática, não é? Pronto, dos 800. Mas provavelmente
teres retas mais compridas e teres, Sim. se calhar, uma curva menos agressiva pode até E menos favorecer. contacto. Há muito menos Yeah. contacto na pista coberta, até nesse Mundial viu-se, houve para aí 2 ou 3 atletas que caíram nos 800. É mesmo uma prova que exige muita, muita tática, saber onde posicionar, onde não posicionar, e às vezes basta um segundo, meio segundo e já está tudo estragado. E Tu pronto, nessa final, nesse campo é um bocadinho mais és difícil. terceira, ganhaste por 1 centésimo a medalha à Suíça, à Audrey Werro, que depois, uns mesinhos depois, faz 1,55 aos 800. Eu sei que no atletismo isto Sim, nunca é linear, exatamente. No futebol, no que seja, nunca é É nada, linear, mas, isso é difícil mas sempre. Yeah, yeah, mostra yeah. que É no futebol a malta faz bem. Yeah. tens nível para lá chegar e se calhar tens um pouco aquela. É quase o sentimento ingrato do atletismo de trabalhar tanto e depois aparece uma lesão que obriga-te a parar tudo e voltar novamente. Mas vês que atletas como ela, estou a falar dela porque acaba por ser um caso em que tu a bateste naquela final. Também te serve um pouco de motivação ver esses resultados e perceber, posso chegar lá. sim, claro que sim. Eu sinto que o ano passado eu atingi um patamar de treino que me faz acreditar que eu posso alcançar coisas muito boas. E, claro, para além da desilusão toda, eu acho que também a lesão só me deixou tão desiludida e tão em baixo porque eu estava a treinar mesmo muito bem. O meu último treino, os meus últimos 2, 3 treinos antes de eu me lesionar eram treinos que me indicavam coisas muito boas, e claro que isso nos dá uma motivação, não é? Para sabemos que estamos bem e pronto, onde podemos chegar. E claro que ver essas atletas, claro que não tem comparação direta, até porque eu não sei o que é que elas treinam, elas não sabem o que é que eu treino, e o que conta é dentro da pista, não é? E há pessoas que treinam muito bem e correm mal, há pessoas que correm muito mal e treinam muito bem. Pronto, isso não é nunca comparável, mas ver-me de frente com atletas que têm essas marcas, claro que me faz acreditar que eu posso chegar lá, e eu sei que se as coisas correrem bem eu hei de lá chegar, mas sim, deixou-me motivada e fico feliz também por ela e pelas minhas adversárias do atletismo estar a evoluir e de não ser só uma atleta que chega a uma marca astronómica, mas as outras começam a caminhar também para lá, porque acho que isso faz com que vamos todas nessa direção, e acho que isso se tem visto, que o atletismo tem melhorado imenso, não é? Aí há uns anos, para ir aos Jogos Olímpicos, se calhar com 2-1 chegava, agora com 2-1 nem ao europeu vamos. E acho que é muito bom o atletismo estar a caminhar nessa direção. Uhum. Nós queríamos falar um pouco da parte do treino, mas tu há bocado estavas a falar do teu contexto, que a tua mãe é treinadora. Também Uhum. sabemos, óbvio, que o teu pai foi medalha nos Jogos, o Rui Silva. Como é que funciona um pouco esse contexto? E depois fazendo também o transfer, como é que funciona também o teu ecossistema de treino? Se passa muito só pela tua mãe ou se o teu pai também dá a sua perspectiva, como atleta e treinador. Como é que isso funciona? Porque é algo que às vezes ou funciona muito bem ou para algumas pessoas não funciona de todo. No teu caso funciona, e gostava de perceber um pouco como é que é essa dinâmica, se também criam algumas barreiras ou até fazem tipo uma transferência de chip de agora estamos no perfil atleta-treinadora e agora estamos no perfil filha e mãe, não é? Tipo, acho que é capaz de ser aí um desafio. Sim, a verdade é que sempre foi a minha realidade, não é? Eu tive, o meu primeiro treinador foi o primeiro treinador do meu pai também, foi o Pedro Barbosa, mas tudo numa de muito brincadeira e pronto, aquilo que o atletismo deve ser quando somos jovens, não é? Muita diversão, muitos jogos e pouco atletismo a sério. Mas pronto, depois quando comecei a treinar com a minha mãe, fiz quase todo o meu percurso com ela, não é? Por isso sempre foi a minha realidade, e confesso que quando eu era mais nova era muito pior, porque era muito mais difícil a nossa relação. Eu também era adolescente, não é? Os adolescentes são mais complicados de lidar. Mas pronto, acho que fomos crescendo as duas, até porque eu fui das primeiras atletas dela, então viemos sempre a crescer as duas, eu como atleta, ela como treinadora, e fomos alinhando aquilo que eram
os nossos objetivos. E pronto, eu sempre tive um grupo de treino antes de agora treinar sozinha, e acho que isso também ajudou, outras vezes prejudicou, porque eu tinha, não era ciúmes, mas eu sentia que ela às vezes não me dava tanta atenção para os outros não sentirem que ela me estava a favorecer por eu ser a filha. Mas pronto, acho que o meu ecossistema em casa é difícil de separar. É difícil de dizer, ok, agora eu sou a treinadora, agora sou a atleta. É difícil, mas é mais por minha causa, porque eu sou muito crítica do meu trabalho e de mim própria, e então eu estou sempre a pensar o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu devia ter feito, e então estou sempre a chateá-la, estou sempre, não achas que devíamos fazer isto, não achas que devíamos fazer aquilo, e ela assim, já chega, estamos em casa, agora vamos fazer outra coisa qualquer. Mas pronto, ela, para além de ser minha treinadora, de ser minha mãe, também é a minha melhor amiga, fazemos tudo juntas, vamos muitas vezes às compras, então estamos sempre juntas, acaba por todos os papéis ficarem um bocado misturados, mas acho que isso também nos fortalece um bocado como treinadora atleta, porque eu tenho muita abertura com ela e ela comigo, e eu consigo transmitir muito bem aquilo que eu sinto. E às vezes eu já estive com outros treinadores, já estive com o Vicente, já estive com o Luís, o treinador suíço, e às vezes era mais difícil para mim de falar com eles e de transmitir aquilo que eu sentia sem parecer uma coisa que não era. E com ela sinto que é mais fácil e que ela me ouve muito, e acho que isso também foi o que nos permitiu dar um salto naquilo que era o meu treino e adaptarmos muito mais. Se bem que às vezes é difícil porque ela tem o lado de mãe, não é? E às vezes quando eu estou cansada ela diz, então se calhar Yeah, não devias fazer yeah. mais. Eu assim, não, eu tenho que ir. Mas pronto, às vezes eu também gosto de ir ao limite e se calhar não deveria de ir sempre ao limite, e aí ela também me mete o travão, e acho que temos funcionado muito bem. Em relação ao meu pai, claro que eu ouço todos os conselhos que ele tem para me dar. Ele teve uns anos mais afastado do atletismo quando deixou de ser treinador, agora está-se a aproximar um bocadinho mais daquilo que é o atletismo, e claro que tenta sempre estar presente e dá-me conselhos. Não, ele não interfere diretamente no treino, porque pronto, a minha mãe é que é a minha treinadora e ele respeita isso, mas sempre que há alguma coisa que ele acha que não estamos a fazer bem ou que na opinião dele não é o melhor, ele tenta sempre puxar à razão, não como não faças isso, mas devias pensar nisto e depois decides. E pronto, então é mais esse papel que ele assume. Isso acaba por ser bastante interessante. Tipo, teres essa. Pá, porque normalmente é raro tu teres. Óbvio que ter um pai que é medalha olímpica, né? Que poucos vamos ter essa hipótese. Mas depois teres a tua mãe treinadora, eu acho que é algo completamente. Que ninguém consegue ter uma noção de como é que isso funciona, mas também super interessante. Mas também lá está, difícil às vezes de separar. Mas isso acaba por ser bastante interessante, aquilo só antes de passar a palavra, Fábio, aquele ponto que tu estavas a dizer de tu quase que estás o teu dia todo a pensar, mesmo fora do treino, o que é que me vai impactar a performance ou não. Por um lado isso é bom, e essa sensação de uh, cobrar-te e pôres demasiado às vezes responsabilidade para o que tens de fazer, só que não conseguir desligar depois também às vezes é complicado. E a tua mãe estar no processo de treino e ser um pouco o teu dia-a-dia faz com que às vezes isso não desligue esse chip. E então acredito que possa ser aí o desafio. Sim, sem dúvida. Eu acho que, porque como eu estou sempre com ela, eu posso sempre falar de treino com ela. Quando eu tinha outro treinador, eu não ia estar sempre a chatear as pessoas, não é? Yeah. Olha, desculpe lá. Não, e com ela eu estou com ela, vamos lanchar ou assim. Olha, e isto? E se calhar não estou bem, se calhar devia ter feito mais. Mas aí ela também consegue sempre, olha, não estejas a pensar nisso, porque quanto mais pensares, pior é, já passou. E pronto, acho que é sempre um desafio, mas eu acho que parte mais de mim do que propriamente dela, e nessa situação ela tem um papel mais de amenizadora e de me tentar acalmar, porque eu sou uma pessoa que penso muito, sou muito estressada, muito ansiosa,
e pronto, aí acho Na que questão é familiar, mais alguma difícil vez para mim. sentiste a pressão de ser, em miúda, sentiste a pressão de seguir o atletismo? Isso, Não, por acaso a questão de eu ter descoberto o atletismo foi, pronto, não foi um acaso, mas foi uma coisa que foi um bocado retardada pelos meus pais. Eu nunca tinha tido muita curiosidade em experimentar. Eu ia sempre às provas, ver o meu pai e tudo mais, mas nunca tinha tido assim muita curiosidade porque eu nunca senti que tivesse assim muita aptidão para correr. Nós morámos na Maia 3 anos, quando o meu pai foi treinar com o professor João Campos, e os filhos do professor João Campos também faziam atletismo às vezes, e então eu fazia também. Só que eles eram muito melhores que eu, eram muito mais rápidos, saltavam muito mais, e eu assim, se calhar eu não sou boa, não... então eu fui para a ginástica, fui para o ténis, fiz tudo antes do atletismo. Mas pronto, depois quando experimentei um dia, já fiquei, olha, tens já aí a não deu para genética sair. a Eu jogar a teu gostei favor. muito, então Sabes que olha. acho que basta olhar para ti a correr para se perceber isso. E tive esta conversa com o comentador que teve agora no Europeu, o Teammate, eu nunca sei dizer o apelido dele. É o comentador do Eurosport, basicamente, que comenta atletismo, que foi um grande atleta. E nós falamos sobre atletas portugueses, creio que foi em março, e sobre ti ele disse-me que tipo, o teu estilo de corrida é praticamente perfeito. Isso é o lado genético, se calhar, a sério, nós se olharmos para a tua forma de correr, é quase effortless. Não tem qualquer, parece que não estás com nenhum cansaço associado. É algo que tu tenhas cuidado, trabalhar a tua técnica de corrida, ou é algo mais natural? Hum, sim, eu sinto que nunca tive esta, nem sempre tive esta corrida assim, não é? Eu faço muito trabalho de técnica e trabalho de ginásio que acho que também ajuda com o Adam e ele tem muito cuidado nisso, ele é um excelente profissional em tudo o que toca à técnica e ginásio e eu já tinha trabalhado com ele antes, depois por motivos de mudança de treinador deixei de trabalhar com ele e agora o ter voltado a treinar com a minha mãe fico muito agradecida dele me ter aceito outra vez e estarmos a trabalhar juntos, porque sinto que é mesmo é decisivo na minha corrida. E eu, se tiver um mês sem fazer o trabalho com ele, sinto logo que a minha corrida fica diferente, os meus apoios ficam diferentes. Pronto, e é algo que nós trabalhamos muito, a técnica de corrida, os apoios, e isso eu sinto que facilita mesmo a corrida, não é? Porque se eu tiver uns apoios mais rápidos, consigo aplicar mais força no chão, isso vai tornar a minha corrida muito mais fácil e pronto, gasto menos energia, não é? E pronto, sinto que isso foi um bocadinho uma mudança de jogo, não é? Ter feito esse trabalho com o Adam e sinto que me tem ajudado muito. Mas é engraçado as pessoas dizerem, parece que não vais cansada, vais tão fácil, porque eu quando vou a correr, eu sinto, às vezes sinto que vou toda torta, que vou cansada, mas pronto, realmente a Eu nossa cá acho que quando sensação é estou a correr sempre que vou todo diferente daquilo perfeitinho e que os está outros tudo torto, veem. portanto. Mas uma pessoa vê o vídeo e pensa, fogo, isto não é Epá, eu. normalmente eu pelo menos tenho essa perspectiva. Eu parece que estou sempre muito lento. Tipo, às vezes a correr sinto que estou bué da rápido e depois vejo tipo o vídeo e o quê? Mas eu estou a rolar. Tipo, e a malta também tem essa percepção. Eu tenho uma coisa que é, eu posso estar tipo, sei lá, não vamos dizer ritmos assim muito rápidos, vamos dizer 3:30. A Sim, malta diz, estás pá aí a 4:20. E eu, não, sim, estou a posso. 3:30. Mas eu acho que isso é um É elogio, bom, isso até é bom, certo? porque uma pessoa vai mais rápido e consegue fazer parecer que vai mais devagar. Mas sim, Mas essa também acho que sensação, tem a ver um pouco com a cadência. A minha cadência é um pouco sim, baixa. A pois, minha cadência é um é pouco como baixa. eu tenho a passada muito, muito larga. É o falso lento, como chamam. Yeah, é o falso lento. É bom, isso é bom, porque lá Sim, está, parece que temos um bocadinho de margem para acelerar. Não quer é, dizer que consigamos, mas parece que aquela. Eu, há uns tempos atrás vi alguns atletas assim, normalmente são atletas mais baixos. Tu olhas e tu dizes, eles estão a 3:0 e eles estão a sim, 3:30. É o sim, contrário, e aí tu ficas, como é que esta pessoa vai correr mais rápido, não é? sim, sim, sim. E depois o efeito contrário acaba por ser. E mesmo quando estás a ver pessoas na pista a fazer séries, aquelas pessoas que são baixinhas e têm as pernas pequeninas, que
tenho que Parece dar muito super rápido, sim, uma não, pessoa incrível. aquela pessoa está a fazer Yeah. 29 aos 200 e depois está a fazer tipo 35. Yeah. Sim, Yeah. acontece. Mas entrando aqui um pouco mais no treino, porque eu acho que, óbvio que às vezes é um bocado seca, porque a realidade é, a um certo nível, também não estamos a mudar assim tanto o treino de uns para os outros e às vezes passa muito mais pela forma como fazes e como é que estás no treino. Mas como é que é assim a tua estrutura base? O que é que tu tens visto que tem produzido também mais efeitos na tua evolução? Coisas que possas ter feito que realmente tiveram um transfer maior? Eu tenho acompanhado que, por exemplo, agora tens treinado bastante com o Hermano. Como é Sim. que tem sido também essa parceria, né? Aí dos dois? Eu também achei interessante porque o Hermano andou a treinar um tempo connosco, agora está a fazer alguns treinos contigo. Como é que tem sido assim a tua semana agora nesta fase que estamos da época de início? Sim, é assim, agora nesta fase, pronto, eu estive doente, não é? Já devia estar um bocadinho mais à frente, mas pronto, acho que o ano passado, aquilo que eu introduzi, comecei a sentir que me fez mais diferença foi realmente o threshold, acho que me ajudou, porque assim, mesmo sendo uma atleta de 800, sinto que me ajudou bastante naquilo que era a minha resistência, porque eu nunca gostei muito de fazer séries longas, nem nunca fui assim a mais resistente, tenho os batimentos muito altos, então sinto que foi uma coisa que me ajudou bastante e que me deu bastante confiança também, porque fazer assim treinos de threshold, um, Longos. sim, deu-me mais confiança, assim, tipo 4 vezes 7 minutos, coisas assim que eu nunca pensei fazer isso na vida. Sinto que me tem ajudado, aquelas séries também com 30 segundos, recuperações muito curtas, assim, ritmos mais lentos, também sinto que me tem ajudado. Pronto, eu basicamente faço treino de ginásio 3 vezes por semana com o Adam e nesses dias costumo rolar e pronto, depois à terça-feira costumo fazer double threshold, essas mais longas de manhã e à tarde as mais curtas. Uhum. E pronto, depois quinta-feira costumo fazer treino intervalado, assim um bocadinho mais intenso, séries com 1 minutinho de descanso. E depois no sábado, agora nesta altura, vou começar a fazer mais treinos de qualidade, aqueles treinos de láticos que a máquina do lactato costuma dar high. Então É vai subindo ao longo basicamente, da semana o é, lactato, não é? sim. Yeah. Às vezes costumo trocar, se estiver muito cansada, costumo trocar a ordem das coisas, ou às vezes, se não por estar tão cansada, mas para não juntar 2 treinos tão intensos no fim, às vezes costumo fazer à quinta-feira. E se por acaso eu e a minha mãe somos muito sujeitas à alteração. Alteração, Sim, moldar, yeah. Ok. sim. Ok. Eu acho que o tema threshold é um tema que eu já pensei muito na vertente do atletismo, porque lá está, agora está muito, muito na moda. Na moda, pronto, funciona. Mas o que eu estou a sentir, pelo menos da visão de fora, que ainda não está mesmo por dentro do atletismo, é que o treino threshold não era tão feito por uma grande parte das pessoas e está agora a ser muito mais. Tem um volume muito maior no peso de semanal, mas também começo a sentir que algumas pessoas podem estar a passar um bocadinho aquilo que. Porque É assim, muito na fácil, prática, é muito na, pr- fácil de passar. exato, na prática, normalmente tudo o que depois é demais também depois já volta a perder aquele benefício. Uhum, Ou seja, aquele ponto em que tu dizes, bem, espera lá, eu só estou a fazer threshold e sim, efetivamente eu em prova não ando aqui. Ou seja, também isto acaba por ser uma coisa que eu noto a acontecer, as tendências do treino e as pessoas depois esquecerem-se que, espera lá, afinal isto é fixe, mas não é isto tudo. não é Tipo, é só preciso isso. treinar tudo. Exato. Sim. Não sei o que é que tu achas nesta vertente e se também já pensaste nesta parte no treino. Sim, Ahm, eu vejo muita gente a fazer muito threshold, mas o que eu sinto é, pronto, eu no início do ano faço muito mais do que o que faço agora. Eu agora normalmente, às vezes já nem faço aquelas mais curtas à tarde, até faço só as maiores e depois faço outros tipos de treino durante a semana, porque é assim, a base faz continuamente, não é? Nós estamos sempre a encher, vá. Mas eu sinto que se eu fizesse só threshold ou se eu fizesse mais vezes threshold por semana,
eu sinto que iria perder outras capacidades minhas que, pronto, também se perdem facilmente se não as estimularmos. E pronto, eu sinto que nesta altura da época faz muito mais sentido fazer alguns treinos intervalados que, pronto, não são de caixão à cova, mas que me dão um ritmo mais parecido ao meu ritmo de competição e, pronto, fazer o threshold para continuar sempre a estimular esses ritmos e construir essa base contínua pronto, que eu preciso também, não é? Para fazer 800 e 1500. Mas sim, sinto que pronto, há muita gente que faz muito, não sei se para eles funciona, não é? Porque a minha opinião um bocado aqui é, por exemplo, no teu caso, que se calhar nunca fizeste tanto, Uhum. tu tinhas uma base de velocidade muito grande, portanto, para ti correr rápido é fácil. Se calhar onde podias ter margens era mais na durabilidade, ou seja, conseguir manter um ritmo alto durante longos períodos de tempo. E então aí quando tu começas a introduzir esse tipo de trabalho, tu efetivamente vais ter um salto enorme. Só que depois tu podes associar o threshold fez-me chegar aqui, mas se não fosse todo o trabalho antes, Exato. não ias ver isso. E depois começas a insistir threshold, 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 começas então, os teus pontos fortes começam a descer e vais acabar por ficar tipo, ok, o meu threshold e o meu ceiling é quase igual. Ou Sim, seja, sim. se eu não voltar a desbloquear intensidades aqui, eu posso fazer o threshold que eu quiser, porque eu não tenho gap para preencher e Sim. até melhorar o meu próprio threshold. Mas sim, Foi, acho que é um tema. foi isso que nós tentámos também fazer, porque eu quando comecei a treinar com o Luís, eu fazia mais threshold com ele do que o que faço agora. Mas os treinos de intensidade eu sentia que não tinham a intensidade que eu precisava, ou seja, quando eu fazia o intervalado, sinto que fazia mais devagar do que o que devia, apesar de estar a fazer mais threshold, depois sentia quando ia para a prova, não tinha aquele ritmo, estava mais resistente, mas não tinha o ritmo, o meu ritmo, Para pronto, entre 800, aspas. claro, e Pronto, 1500. quando voltei a treinar com a minha mãe, foi ir um bocado em busca das coisas que eu tinha percebido que me faziam bem, das coisas que eu tinha sentido antes que me faziam bem, das coisas que estavam em falta e tentarmos fazer um plano. Porque assim, a semana só tem 7 dias, não é? Às vezes é difícil encaixar as coisas todas que gostávamos de fazer numa semana só, porque há muita coisa para treinar. Essa é a verdade. É que, para além do threshold, dos intervalados e passa por ginásio e ter que fazer corrida contínua. Pronto, a semana às vezes parece muito curta mesmo. E pronto, e então às vezes, dependendo da altura da época, o threshold vai desaparecendo um bocadinho. Há semanas que eu se calhar nem vou ter a oportunidade de fazer, por exemplo, esta semana nem sequer vou ter a oportunidade de fazer threshold, mas pronto, vou treinando outras coisas e hei de lá voltar Nessa questão do treino quando, também a quando verdade é fizer mais que sentido. não há fórmulas certas e muitas vezes tens de andar ali na parte do tentativa e erro. Tentar encontrar o que vai funcionar para ti. E se calhar Sim. no teu treinador não conseguias, agora Uhum. já conseguiste, se calhar com a tua mãe, ajustando estas coisas, conseguiste que funcionasse. Sim, sim, eu sinto que outro ponto positivo de eu treinar com a minha mãe é que sou só eu e o plano é mesmo muito individualizado. Pronto, sou só eu, é só o meu plano. E se eu não fizer alguma coisa é porque eu não precisava de fazer naquele dia. Eu não digo que quando eu estava com os outros treinadores que não fosse assim, mas estando num grupo só de raparigas, sinto que às vezes, pronto, as coisas eram feitas um bocadinho para funcionar para todas e não, talvez não só para mim. E acho que isso foi, pronto, foi uma das coisas que me levou a deixar o grupo. Se calhar se eu tivesse continuado lá, eu teria evoluído na mesma e claro que o treinador também leva tempo a conhecer-me, não é? A minha mãe já me treina quase há 12 anos e levou esse tempo todo a conhecer o que é que funcionava para mim e o que é que não funcionava. Também não podia exigir de um treinador em um ano que me conhecesse a 100%, não é? Sim, Mas, não vais ter hipótese exato, aí de ter alguém que dê match nesse nível, impossível. Porque não é só os dois, E a, conhecia-te 12 e a anos de verdade treino, é mas que eu, também de é pessoa que eu digo isto mais 20, por, 20 e tal anos. até mais sim, para Portanto, sim, quem, é. para quem nos claro, está aqui a ver, tipo, estamos a treinar de uma forma, não funciona. Porque não há fórmulas perfeitas e se calhar é preciso às vezes errar várias vezes para chegar lá. exato. E o que funciona para Claro, e tu, porque é que eu acho que agora o threshold está a ser demasiado? Porque efetivamente funciona e é um método que muita gente, por vezes,
e há muito tempo atrás, ninguém, no triatlo acho que já estávamos já há muito mais tempo a executar e na corrida não, mas também não é também depois não é só aquilo, agora é só threshold. Claro, Depois e eu acho que o problema do threshold é que é muito fácil tu deixar de estar a fazer threshold tipo 2 segundos. Às vezes, tipo, sim, uma sim. pessoa basta esforçar-se um bocadinho mais, tipo, já ardeste a casa, Eu, já, eu, já no, não estás eu no outro dia estava a ver um atleta que faz do Atlas comigo, que é o Arnaud Lee. Ele é muito bom corredor, ele deve ter para aí 28, 20 aos 10, 28, 30, ok? Ele é muito bom, mas ele já estava a fazer, meteu um treino na passadeira de 400, 100 e ele já estava a andar a 2,37 no final. E eu assim, pá, ok, o lactato até está lá, mas Sim, espera lá, será sim, que já não estamos a começar tipo a cair na coisa de isto já nem é bem threshold, já é ali uma coisa mais ou menos? é isso, é isso. Eu acho que é muito isso e acho que, por exemplo, às vezes, já me aconteceu, eu acho que ouvi, não sei se foi o Jacob Ingebrigtsen numa entrevista qualquer ou numa coisa qualquer que ele pôs, que às vezes o lactato nem sobe quando tu estás muito cansado. Porque são repetições tão curtas também. Sim, E e também acontece isso no já me double, claro. aconteceu estar cansada e eu sentir-me cansada, mas o meu lactato nem estava a subir, Já não mas eu tens sabia que reservas? estava Yeah. cansada, exato. Ou seja, às vezes as pessoas pensam que estão a fazer threshold e na realidade já nem estão, já estão Já para lá. estás all out quase. Sim, Exato. sim, sim. E depois isso, eu acho que a longo prazo pode ter consequências a nível fisiológico não tão boas e depois as pessoas, porque é que eu não estou a evoluir, eu estou com um threshold tão bom e pronto, acho que isso pode ser, Sim, porque é assim, pode ser. e ali naquele treino que eu estou a falar, ele vai tipo 2,9 de lactato. A questão é, vamos ser frios. O threshold supostamente é um pace que tu tens de aguentar durante aproximadamente uma hora. Pá, 2,37 ele não vai fazer durante uma hora, não é? E portanto, o que eu acho é, como começas a incluir tanto threshold, tu depois começas a tentar, dentro do threshold, encontrar treinos em que tu consegues ir rápido, sem passar o lactato, mas na prática mais valia, olha, esquece isso e vai fazer zona 5 e vai fazer séries intervaladas, não é? Sim, Mas ganhas sim. outro estímulo diferente, Olha, mas pronto. sim, falamos já um bocado. Isto Fábio, vai, queres vai mudar acabar por aqui o entrar na chip do parte do treino? treino. Agora com a época que está a aproximar-se, quer dizer, ainda faltam algumas semaninhas, vais apostar em que distância e qual é que é das duas? Os 800 e os 1500, qual é aquela que achas que és mais forte? Pronto, é assim, à semelhança do ano passado, eu vou continuar a fazer as duas porque acho que é importante. Acho que uma complementa a outra e neste momento ainda não sinto que haja uma que eu diga, não, eu sou mesmo boa nesta, porque acho que é assim, se for num meeting, eu acho que é diferente porque não há ali tanta tática, toda a gente quer correr rápido e acho que pronto, em meeting eu acho que os 1500 eu seria mais forte. Não sei. Eu acho que é muito difícil dizer porque, pronto, os 800 eu já fiz os 2 0 sozinha e depois fui a um meeting e fiz 2-1 porque realmente os 800 é uma prova muito agressiva em que toda a gente quer ter a mesma posição e é muito difícil. Lá está, em pista coberta, como eu dizia, é mais difícil ainda e eu sinto que é uma prova muito difícil de se correr. Acho que eu sozinha tenho mais vantagem Yeah. do que, É muito do que curto com outro. também, não Sim, beneficias tanto nos 1500, já beneficias muito mais de ter alguém para correr à frente, se calhar. e eu, apesar de ser uma atleta que me considero rápida, até acho que sou rápida, elas são muito mais rápidas que eu e eu fico logo em desvantagem na partida. Se bem que também aprendi no Mundial de Nanjing que ir atrás não é assim tão mau. E também no Meeting Madrid, por acaso eu lembro-me que a atleta que foi a Agathe Gilmore, eu não sei dizer muito bem o nome dela, ela foi atrás a prova toda e depois no fim até conseguiu passar toda a gente, porque realmente acho que a posição atrás, uma pessoa vai muito mais resguardada, não tem tanta confusão. Agora, os 1500 é uma prova que eu gosto muito de correr em pista coberta, até eu já não corro ao ar livre há algum tempo, mas tenho gostado muito de fazer em pista coberta aos 1500. Um, por isso não sei, olha, não consigo escolher E essa questão de e ficares para acho trás, que até é quase aprender gosto com, muito com o das que o teu duas. pai fazia muitas vezes, que era ficar lá para trás, ficar a observá-los. Sim.
Mas eu confesso que aquilo dá muita ansiedade, porque eu sou uma atleta que sou muito nervosa e eu gosto de estar ali na posição decisiva e ir atrás às vezes é estressante. Foi o que eu disse, eu acho que foi no podcast que estávamos com. Bem, nós, a realidade é, só falámos ainda com atletas de 1500, o Isaac, Sim, o Zé. Temos de ir para a maratona nos próximos. sim, Mas, ou até sair por mim, Fábio, saímos da Velocidade, corrida e vamos para alguma temos a coisa ver. mais técnica, para também mudar aqui um pouco as dinâmicas. Sim, sim. Ah, mas o que eu disse foi: eu vejo as provas, eu gosto muito de ver as provas de 1500, mas eu sinto que a posição no final é para dois tipos de atletas: ou és o underdog, o mais fraco, uhum, ou és o melhor, que tens a sim, capacidade de dizer, eu vou arrancar. Porque quando és o mais fraco, eu acho que mais vale deixar de estar ali, porque é assim, no final do dia, se calhar tu vais ser. Exato. E para que é que tu vais estar? Se tu já, em teoria, és mais fraco, se tu estás na luta tática, tu desgastas-te imenso e no fim cais para o último. Tu sim. atrás, tu gastas os atletas que supostamente são um bocadinho, andam ali na luta, E e vais tu no mais final, se tiveres, económico. tens. Se não tiveres, também não ias ter de outra maneira. Sim, Porque vais mais económico, não tens que estar na luta da posição, não tens que estar a, pro- a proteger a está só à posição. espera. É. Sim, estás só. E consegues mesmo ter uma corrida mais económica. Eu, quando fui a Valência, que por acaso até corri com a Esther e nós até combinámos: olha, nós queremos as duas fazer os mínimos, então vamos nos ajudar. E eu sinto que quando tu tens uma posição definida, tu consegues correr muito mais à vontade e fazes a tua corrida. E, por exemplo, quando eu fui ao europeu e estava na final dos 1500, eu não estava a fazer a minha corrida. Eu estava ali perdida só, não sabia. Pronto, e acho que nisso o facto de não ser esperado que tu vás na frente ou que consegues ter uma posição, consegues fazer a tua corrida, tiras muito mais proveito. Porque ires na tua corrida és muito mais económico, poupas E a energia e verdade é depois que no essa questão fim do dá tudo, posicionamento, até pronto. tivemos dois exemplos no masculino. Certo. O Jakob, o ano passado, nos jogos, que passou, foi para a frente e saiu tudo ao lado, e depois temos este ano o caso do Isaac, que estava ali meio perdido para trás e de repente aparece na meta e passa toda a gente. Sim, sim, cada vez mais. Mas já Mas tiveste muitos É nos dois casos casos, se calhar desses, olhamos de para trás e trás e pensamos, epá, o vem, Jakob o ano e passado, vem. se calhar ninguém estava à espera. Acho que ninguém esperaria que o Jakob não ganhasse aquela final, até pela forma como ele foi para a frente e a prova é minha, eu vou fazer o que quero. Mas depois aparece o lactato e adeus, não é? Queria só, aqui relativamente às distâncias, há bocado falaste, apesar de ter sido uma passagem muito curta, que o teu pai chegou à maratona. Tu tens a perspectiva de chegar, de passar para a estrada e fazer algum tipo de distância mais longa? Qual é que é o teu plano de carreira, quase? Por agora eu estou bem onde estou, não é? Claro que eu gostava de mais para a frente se calhar experimentar tipo uns 5000 ou assim, porque acho que tenho muito ainda por onde treinar esta minha parte da resistência e acho que se eu conseguir lá está manter um pouco os meus níveis de os meus ritmos, pronto. Acho que posso fazer coisas engraçadas, mas não sei, acho que na estrada só mais para a frente. Eu gosto muito de pista, mas claro, se eu estiver a preparar uns 5000 para a pista, claramente na estrada poderei também fazer. Se bem que lá está, a estrada tem sempre. Nenhuma prova é igual à outra, é um bocado, já puxa um bocadinho ali aquilo do corta-mato, já são todas diferentes. Há provas que têm mais subidas, mais descidas e pronto, eu ano passado fui a São Silvestre de Lisboa e foi um desastre porque realmente aquela subida não perdoou. Não, eu também comecei um bocadinho rápido mais, mas pronto. É uma coisa que me assusta um bocadinho ainda, fazer provas assim muito longas e de estrada. Acho que ainda não estou preparada, não tenho treino suficiente para isso. Mas quem sabe um dia. Maratona, se fizesse, era só mesmo por superação de ter conseguido fazer. Eu assisto porque eu passo muito tempo a falar com pessoas que começam na corrida, introduzem-se na corrida, no triatlo, e eu acho que estas partes, vocês dizerem isso, é super importante montes de pessoal ouvir,
porque agora banaliza-se, tipo, vou correr 10 km, Sem vou correr uma preparação, meia, muitas vou correr vezes. uma maratona, já é banal quase. Eu Uhum. posso ter pessoas que com 3 meses, tipo, estão a 3 meses de uma maratona, estão no sofá Fazer. sem correr, vou fazer. E depois É. estás tu que tens tipo anos e anos, corres tipo rápido, tens tipo o teu dia para correr e dizes eu, claro que não é numa vertente de acabar, tu queres correr rápido e isso obviamente que é muito mais difícil do que só completar, mas mesmo assim não sei qual é a tua perspectiva disso, de veres esta banalização, e eu acho que, tipo, se calhar uns 10 km, não digo que seja perigoso, mas se calhar já para algumas pessoas pode ser, mas uma meia maratona, para uma pessoa muito destreinada, já acho que seja perigoso até irem completamente sem nada, sem preparação nenhuma. Sim, eu já falei disso, inclusive é com muitas pessoas, porque eu acho mesmo muito perigoso, as pessoas fazerem este tipo de distâncias sem preparação. E o problema às vezes não é irem sem preparação, é irem para além dos limites, porque as pessoas poderiam fazer uma meia maratona a andar ou devagarinho, mas as pessoas começam logo muito rápido e querem ir acima das suas capacidades, e o que é facto é que é mesmo muito perigoso, não é só o facto de ficarem muito cansadas e não aguento mais, pode acontecer coisas mesmo muito graves, e acho que as pessoas devem ter muito cuidado com isso e procurar pessoas que os ajudem a preparar-se para um objetivo destes e prepararem-se também com bastante antecedência, não é? Porque é assim, eu acho que o atletismo é para todos, mesmo todos, acho que toda a gente pode praticar e acho que toda a gente deveria correr se gosta de correr, mas acho que pronto, tem que ter cuidado e é exatamente como qualquer coisa na vida, o nosso corpo é frágil e as coisas têm que ser levadas com Sem dúvida. cuidado, não é? Tudo tem que ter uma Eu, preparação. eu acho que devia de aparecer também em Londres, em Inglaterra, e isso há muitas Uhum. parkruns de 5K, e cá nós Sim, não temos quase provas de 5 pois é. km. Eu acho que devia de haver mais também, porque o iniciante quase que vê os 10K como uma Por primeira exemplo, introdução. no caso E, no lado profissional, tu estás não a é? fazer a carreira que devia ser feita por uma pessoa, um popular, que é, estás a fazer a base, a distâncias mais curtas, e eventualmente, se acontecer, vais subir e vais chegar aos 5.000, 10.000. E agora está-se a começar muito, lá está, como estás a dizer, a começar logo por 10 km, ou pela meia maratona até. Olha, eu vou falar por mim, eu corro ludicamente, e a minha primeira prova foi uma meia maratona, portanto, aí foi logo um bocado ao contrário. Mas ficou bem, acho eu. Mas lá está, o que tu estás a fazer um caminho gradual, e se tiveres de subir, sobes, acredito que se calhar até possa ser transporte para o atleta popular que é que pode nos estar a ver. Porque é importante fazer as etapas passo a passo. Sim, eu acho que sim, eu acho que o mais importante é mesmo isso, e as pessoas não se deixarem levar por aquilo que é a internet e aquilo que são os nossos influencers de hoje em dia, porque eu acho, não querendo dizer que eles são maus influencers, mas estão a influenciar as pessoas, se calhar, a fazer coisas para as quais ainda não estão preparadas. E eu acho que é isso, é começar gradualmente. Se calhar, sim, em Portugal faltam-nos provas de outras distâncias, não é? Mais curtas, mas pronto, é fazerem. Acho que cada pessoa deve fazer o seu caminho e deve ser inteligente o suficiente para, para começar de forma gradual, até porque podem atingir coisas muito mais bonitas se fizerem as coisas passo a passo. E depois, Yeah. diz. Não, não, acaba o que estás a dizer. Pois estava a dizer, pois para mim também há outro problema que é o mundo de tudo o que é sapatilhas hoje em dia, porque acho que as pessoas não percebem bem a essência do Eu que é que estou-me a são as rir, Mas eu isso é sapatilhas. estou-me a rir porque tudo. o Fábio está cheio de Sim, sapatilhas. não, mas é porque eu vejo coisas que me deixam mesmo muito Há aflita. pessoas a correr Erradas. sem sapatilhas boas, yeah. Não, e não é às vezes com sapatilhas boas demais, exato. No outro dia estava no parque com um senhor, já assim mais velho, e ele estava-me a dizer: já não consigo correr há 2 semanas, estou aqui com uma dor no joelho. Olhei para os sapatos, ténis de carbono. Vaporfly, yeah. E eu assim: então, mas você corre com isso todos os dias? E ele: então, eu gastei quase 300 euros, agora corro com isto todos os dias. Yeah, E eu yeah, assim: yeah. pois, mas olha, se calhar. Porque assim, as sapatilhas são feitas, têm essas tecnologias para correr a certos ritmos, e há pessoas que, como ainda não correm esses ritmos, é Tentam assim, ver como um shortcut, exato, né? Yeah, a vamos sapatilha não é para se conseguir correr àquele ritmo, é uma sapatilha adequada para aquele ritmo. E se calhar, por exemplo, uma sapatilha de carbono é para correr muito mais na frente do pé, e se uma pessoa for a 5 km, 5,30, claramente não vai conseguir correr Olha,
no Eu vou terço fazer. anterior do pé, pronto, e por aí adiante. Acho que Mas isso, lá está, isso é que é as boas tipo, influências que devia de aparecer, só que lá está, eu acho que também quem está mais por dentro, quem sabe mais, por sim. vezes também não quer gastar Eu muita por acaso energia isso faço. a pôr isso out there. Até porque há imensas sapatilhas hoje em dia, sem Mas olha, eu serem vou Tens feito aproveitar. muito É a bem, pá, marca que tu e são patrocinas. muito devias de boas. continuar. Isto aqui, eu, por exemplo, eu só consigo usar isto para meia maratona. Maratona para mim isto é impossível. Exato. Não, não tem apoio atrás. Se Não, uma rolar é pessoa impossível, quiser mas mesmo rolar distâncias. normal com Eu não consigo fazer isso, uma maratona com isto, não. que isto é demasiado rápido para mim. E acho que nós às vezes temos de assumir, ok, isto é demasiado rápido para mim, encosta. Sim, Não custa nada, tipo, é meter o egg de lado. exato. E imagina, na prática estamos a falar que a diferença para uma pessoa que corre a 5 ou 6 o quilómetro de usar carbono não vai existir, até alguns até é pior. Nós faz diferença porque estamos a falar que tipo reduzir 5 ou 6 segundos por quilómetro é relevante, mas se tu corres a 5 ou a 5,30, tipo 5 segundos por quilómetro vai ser assim tão relevante? Se calhar não. Exato. Há muitas outras coisas a trabalhar, até correr a, sei lá, também não vou criar limites, cada pessoa é uma pessoa, mas 4 km tu se calhar consegues chegar aí, não precisas de Sim, sapatilhas de carbono, não é? se calhar Um, saías mais favorecido se tivesses uma sapatilha com mais, sei lá, amortecimento, levezinha, mas que te com permita ter mais amortecimento. consistência, claro, sim. Exato. Porque olha, eu trabalhei na Decathlon o ano passado e as pessoas vão à procura de coisas completamente irreais para a estrutura das pessoas, para aquilo que querem fazer. E acho que isso é muito importante, é ver pessoas que percebam destes assuntos também no atendimento ao público quando uma pessoa vai comprar um sapato. Uhum. Porque chegavam lá pessoas assim mais cheinhas, queriam comprar um sapato sem amortecimento nenhum. Eu disse, ouça, para você, o mais importante é amortecimento. Enquanto você não conseguir perder um bocado de peso ou whatever, começar a correr, porque há pessoas que ainda nem corriam e já queriam É o comprar um atalho. sapato topo de gama. Eu assim, Sim, sim. primeiro tenho que correr e depois é que pode O meu avançar. pai, quando começou a correr, eu só me apercebi agora, anos depois, que na altura era um bué da pequenino. O meu pai começou a correr e também tinha excesso de peso. E os ténis deles, na altura não havia carbono, era aqueles a dizer rasos, rasos, rasos. Aí, Pá, pois, aquilo é mesmo para rebentar os é gêmeos muito todos. agressivo. Pois as pessoas não gostam de correr, porque depois não é prazeroso. E enquanto Sim, se sim. calhar se tivessem um sapato confortável, que se calhar até conseguiam correr mais tempo, pá, era melhor. Mas pronto, Sim, acho mas que isso. eu acho que aqui o problema é os atletas que já têm mais experiência e efetivamente sabem a progressão e fizeram a progressão, pá, não são eles que metem mais content cá Mas fora e isto se meterem é mais é competitivo, importante é para valorização reforçar das isto que tu marcas. dizes. Quem está a dar as dicas, É muito quem está a importante. dar as dicas, muito. Exato, mas quem está a dar as dicas, quem está a dar as dicas, maioritariamente agora passa por influenciadores e Vender quando produto. e tu, quando queres fazer um vídeo, eu se disser, olha, o meu desafio agora daqui por um mês é correr 10 km, ninguém vai ver. Se eu disser que vai ser uma maratona sem preparação, toda a gente vai ver, não é? O que é que vai acontecer? O gajo vai morrer? Vai tipo acontecer alguma coisa? Pá, ele não vai fazer, de certeza que vai quebrar a meio. Pronto, e acho que é estamos aí neste caminho. As Uhum, pessoas vêm-me perguntar, pessoas iniciantes no triatlo, começaram hoje a fazer triatlo e no fim do ano já estão inscritas para o full do Ironman. E pois é. perguntam-me, então e tu nunca fizeste um full? Como é que é possível? Já estás há 10 anos? E eu, pá, Sim, o sim. full são 8 horas de prova. Tipo, calma, Sim, não por é? exemplo, o João, que faz 400 metros, tem amigos, diz assim: então, mas tu devias ir aos 10 km, tu fazes atletismo, e Yeah, não yeah. percebem, não conseguem perceber. Mesmo eu, É, ele tem amigos que dizem: então, mas a Patrícia não faz 10 km, não conseguem perceber que, pronto, o atletismo, não ok, é eu completar a distância, não é por aí. sou Yeah, yeah. profissional, mas se eu fosse fazer uma maratona, eu não estava preparada para fazer uma maratona. E acho que isso ainda não entra muito bem na cabeça das pessoas que pá, é muito difícil fazer uma meia maratona. Claro que se vende muito a imagem de ok, conseguiste fazer uma maratona, és um herói, mas opá, acho que são mais heróis se começarem progressivamente e forem melhorando e fazerem coisas engraçadas, E fazer uma passas do boa marca aos processo, não é? 10, claro. E Por, opá, é um processo evolutivo. porque é assim, se me disserem, olha,
eu fiz a maratona. Eu tive amigos meus que fizeram maratona e eu, sério, fizeste? Tipo, amigos de escola. Como é que é possível? Fizeste não sei o quê. Então fizeste quanto tempo? Tipo, 5 horas e meia. Sim. E eu assim, tipo, isso dá quanto? Nem sei, tipo, pá, imagina, eles conseguiam, fazendo um processo Ou nem linear, tipo, se precisavam de calhar fazer fazer, aquilo porque em 3 horas e meia, 3 tu horas não e és 40. corredor por. Nem precisavam de chegar aí, mas atenção, tipo, malta, eu estou a dizer 5 horas e meia, é malta de 20 e tal anos, quer dizer, sem problemas nenhuns. Só que não se prepararam nada, foram para lá, foi um sofrimento. Pois, e depois é Tipo, isso. Eu já não quero correr nunca mais na vida, não é? o E processo, claro, eles não passam o estamos numa cultura processo, eles quase do passam whatever it tipo, takes. olha, Temos de check. fazer e depois, se vemos o outro a fazer, e se vemos o outro a fazer, David achamos que somos mais Goggins, pequenos David Goggins. ou menos bem-sucedidos porque não fazemos uma distância grande, pá, eu acho que não és menos corredor por fazer 10 km. Nada mesmo. Se fores muito Sim, rápido, ou aliás, se for o teu limite, não é preciso mais do que isso. exato, claro que sim. Sim, isto dos Concordo. ritmos, eu às vezes depois não contextualizo por causa dos ritmos, digo 5 horas e Sim, meia. Sim, eu sim, estou sempre a balizar pessoas, tanto jovens, que têm uma capacidade muito grande de fazer muito mais, simplesmente tipo, não se preparam, passam etapas, e então, sim, sim. porque é assim, eu não desconsidero certos tempos desde que a pessoa faça o processo. Eu desconsidero às vezes tempos de malta que não treinou. E aí, pá, pronto, E eu não malta treinei e que fiz 5 pegava, horas, top. pegava Pá, por não, não ter treinado e não ter é top. conseguido Podias acabar. fazer Isso é, 4 a treinar. Yeah, e este é o mal não treinei, das yeah. redes sociais. E, pá, Claro. e olha, por exemplo, Não, é estava pico. um bocado a falar da questão das sapatilhas. Eu acho que é muito importante um atleta como tu, Patrícia, pá, dizeres isto, porque nós muitas vezes vemos, se calhar atletas nem tanto, porque atletas sabem falar das coisas, mas lá está, vemos influencers a recomendar coisas tipo, sem sentido algum e vendem como sendo perfeitas para toda a gente, quando não é. Sim, sim. E falando agora do threshold, eu este ano, ainda hoje de manhã estava a treinar com o Samuel Barata e estava a falar com ele. E eu este ano, de todos os treinos de threshold que eu fiz, eu Sem só carbono. em 2 é que usei carbono. Eu comecei toda a época sem usar carbono, porque eu também sinto que, como atleta, quanto mais carbono eu usar, mais desaprendo. Por exemplo, o movimento do pé é completamente diferente. Eu, quando uso carbono, tenho que trabalhar muito menos o pé. Se eu correr sem carbono, e quanto mais rápido eu conseguir correr sem carbono ou sem bicos, quando eu calçar os bicos ou umas sapatilhas de carbono, mais rápido ainda vou correr. E pronto, isso tem sido um trabalho que eu também tentei fazer este ano e que pronto, e que depois deixa-me com o coração nas mãos quando eu vejo Olha, toda a gente a querer tenho correr aqui de um exemplo, carbono recordei-me agora, e pronto. a norueguesa, a Caroline Yeah. Grovdal, ela estava a preparar a maratona de Berlim, depois acabou por não ir porque ficou grávida. Uhum. Ela disse que na preparação toda que fez, não fez um único treino com placa, porque diz, e só a única coisa que usou a placa foi numa prova que fez ali, uma meia maratona. Ela diz, eu faço toda a minha preparação sem placa, porque sei, quando chegar à prova, vou poder ir buscar ali qualquer coisa, porque senão está quase a enganar o Ai, sistema. sim, sim, sim. E é o que muita gente faz, não é? Estás-te a enganar. Sim, Estás-te a enganar, yeah. Imagina, o que eu acho é, tu tens a pressão de ver malta a usar e a andar a X ritmos e tu sabes que, pá, eu sem carbono não vou lá. Por exemplo, se começar a treinar sempre sozinho, eu não vou usar carbono. Mas, por exemplo, se me pedem, vamos supor, eu andava a correr quando vou lá treinar ao Jamor, tenho grupo. Eles estão de carbono, eles já em teoria são melhores que eu, a maioria. Se eu ainda vou com ténis normais, eu vou lá sozinho, vou correr sozinho, ou então vou passar o lactato todo, não é? Vou correr a 6, fazer threshold a 6 milimoles. Portanto, depois tens esta pressão de se estás sozinho e se também não estás propriamente focado em, olha, dizer que estou a fazer limiar a X velocidade, pá, efetivamente, há aquele benefício de, eu percebo que deixa-te menos amassado fazer o treino com carbono, mas eu acho que isso que estás a dizer sobressai muito mais sobre a necessidade de usar carbono. O facto de desaprenderes de correr sem carbono, é e eu acho que diferente. aquele boost, tu acabas por em treino estar quase a reproduzir o que vais depois reproduzir em prova. Ok, em prova Sim, consegues fazer um bocadinho melhor, talvez, mas não tens esse boost mental de, bem, estou aqui com uma cena que sim. vou voar. Já houve vezes que eu sentia que tinha mais boost com os ténis de carbono do que com os bicos. Yeah. Porque os bicos da Puma, agora eles têm um modelo novo, mas os antigos, eu sinto que os ténis deles Isso.
os Deviate Elite, os 3. Eu sinto que tem mais boost do que os bicos que eu usava. Então, às vezes eu fazia tipo 10 vezes 400 de bicos e a seguir ia fazer séries de 10 400 com carbono. Depois ia fazer 200 de bicos e eu parecia que estava mais lenta que os bicos. Então, por isso é que eu acho que o carbono ajuda muito, mas também temos que ter um bocado de cuidado pronto, com a utilização. Fábio, não sei se queres, ainda tínhamos aqui o último tópico que a ideia é... Não, é basicamente, Diz, Fábio, eu já não me diz. recordo, quando fizemos aqui uma entrevista para o meu trabalho em março, tu estavas a estudar, não estavas? Ah, ainda continuas a estudar, pronto. Não, Todo. queria só perceber, basicamente, também como é que concilias essa parte e como é que, e qual é que são as perspectivas nesse lado. É, é um ponto frágil. Não, é um ponto frágil porque tem sido um longo caminho. Ahm, Tem sido difícil para mim, não é o conciliar, é o ter disposição pronto, para estudar. Toda a gente diz, é muito difícil conciliar. É assim, o conciliar é mais porque eu fico sem disposição depois para estudar, porque eu treino de manhã, chego, vou almoçar, a seguir a almoçar, o que é que me apetece Nós fazer? É estamos a só tirar a tua dormir, eu festa não tenho agora. cabeça para ir estudar. Depois vou treinar à tarde. Sim, mas eu a seguir ainda vou dormir antes de ir treinar. Mas pronto, acho que é isso, é mais a falta de disposição mental para estudar e pronto, eu já estou quase a acabar, faltam-me só 4 cadeiras, mas pronto, as 4 cadeiras que me faltam são cadeiras que exigem estudo e pronto, e às vezes eu por acaso este inverno não fui para estágio, mas pronto, tive outras situações pessoais que também me deixaram mais ocupada, então não consegui estudar ainda o que queria, mas pronto, vou ter exame em janeiro, vamos ver se eu consigo acabar a primeira cadeira. E pronto, acho que tem sido assim um pouco de gestão pessoal. Por exemplo, o ano passado, quando me lesionei, consegui fazer para aí 5 cadeiras, mas pronto, também tive que fazer estudo intensivo durante 2 semanas, porque pronto, deixei tudo para a última, porque lá está, apesar de estar com muito mais tempo livre, também não tinha disposição, estava em baixo, estava triste, não é? Também. Mas pronto, acho que é mais isso, é arranjar força emocional para estudar depois de um dia tão cheio de treinos e de semanas Uhum. acumuladas de treino e Eu de para cansaço e finalizar só tudo tinha mais mais. aqui uma questãozinha que era relativamente àquelas coisas que eu pessoalmente gosto de saber. Cuidados que tenhas a nível de alimentação, mesmo de massagem, que falaste um bocado sobre isso. Exatamente. O invisível. Sim, o extra treino, não é? Tipo, o extra corrida, não é? E ginásio. O que Pronto, faz muita diferença depois. claro que sim. Por exemplo, eu se tiver uma semana sem levar massagem, noto logo, não é? Eu gosto de. A massagem é uma coisa que me ajuda muito. Eu tento levar pelo menos uma por semana. Normalmente levo uma por semana. Se estiver assim mais aflita, costumo ir à fisio. Mas pronto, a massagem é mesmo. Acho que. E mesmo para os atletas que estão a começar, atletas mais. Que estão a iniciar, eu Iniciantes. acho que é importante, porque o corpo. Assim, claro, eu sou profissional, treino todos os dias, preciso de massagem, mas uma pessoa que esteja a começar também vai precisar de massagem, o corpo não está habituado. Acho que a massagem é muito importante para. Ou quem não tiver a oportunidade de fazer massagem, passar um rolo, alongar, que muitas vezes eu esqueço-me e não faço. Mas pronto, acho que isso é tudo muito importante. Depois às vezes uma pessoa diz, fogo, eu lesionei-me, porque é que eu me lesionei? E se olharmos para trás, olha, já não alongo há 2 semanas, já não, Yeah. não vou É à um massagem. conjunto de coisas que não estás a... E pronto, da alimentação, claro que eu tento o máximo possível ter uma alimentação saudável. Eu adoro sopa. Para quem não gosta tanto de legumes, a sopa é uma boa opção. Tento sempre comer sopa todas as refeições. Mas pronto, eu também gosto muito de doces e gosto Uma muito de comer coisa, fora. uma coisa que eu acho que, tipo, se eu se fosse corredor e fizesse demasiados treinos à tarde, eu passava um bocado mal. Vocês, tipo, imagina, tu fazes, imagina, double threshold, tu vens do treino, almoças, depois, calhar, antes do treino ainda comes, tu, tipo, tens alguns truques ou alguma coisa, ou é tipo, já estás tão habituada que isso, tipo, o teu organismo já está habituado e não tens
de ter nenhuma restrição nesse sentido para teres rendimento no treino. Não, tipo, há comidas que eu sei que não vai dar certo. Tipo, imagina, se eu for rolar, eu posso comer quase tudo o que eu quiser, não é? Não vou. Mas quando é para fazer séries, quando é para fazer trash ou isso, tenho que ter um bocadinho mais de cuidado. Há coisas que eu não. Por exemplo, eu com iogurte antes do treino não me dou muito bem, mas depois há coisas. Por exemplo, há comidas que eu gosto de comer antes de certos treinos porque sei que me vão dar mais energia. Por exemplo, eu gosto muito de papas de aveia Yeah, e yeah, meto um bocado neste um. Eu yeah. costumo comer sempre isso antes de ir fazer séries porque sinto que tenho mais energia e dura mais tempo. Mas pronto, acho que isso é tudo. E lá está, acho que as pessoas devem mesmo. Uma pessoa que esteja a preparar algo deve ter um acompanhamento nutricional. Acho que isso é sempre muito importante. Não só em termos de comida, mas às vezes é muito bom para detectarmos se estamos a treinar mais do que o que devíamos ou se estamos com a comida suficiente para o que estamos a treinar. Mais isso. Porque, pronto, às vezes já me aconteceu ir à nutricionista e ela dizer: Olha, estás com a massa magra muito, estás com massa gorda muito baixa, tens de ter cuidado porque qualquer coisa que tu faças muito intenso podes te lesionar, estás mais frágil. E pronto, isso é um trabalho também muito importante, ajustar sempre a comida com a intensidade do treino e com a intensidade da semana, não é? Nada de choque Comer o fica ao pequeno almoço suficiente. como o Zé Carlos, pois não? Mas houve uma altura que eu gostava muito de comer cereais. Já houve uma altura que eu fazia papas de aveia e misturava cereais e era tudo. Mas, por exemplo, o João gosta imenso de comer cereais ao pequeno almoço. Eu às vezes cai-me menos bem, não sei se é por causa do leite ou não, mas também já comi. Pronto, olha. Olha, Acho que não foi. falei do Hermano, Temos que falar disseste do Pois é, olha, do temos de velhote. falar, né? Ui, 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 ui. Senão o que é que acontecia, não é? foi mesmo Saía um post do não, foi mesmo uma grande ajuda e tem sido. Pronto, ele agora está a trabalhar, já não consegue estar tão presente, mas desde final de agosto até agora início de novembro foi uma grande ajuda, porque pronto, as séries longas foram sempre uma coisa que me custou muito e pronto, ter a ajuda do Hermano quando a minha mãe também não podia vir e quando ela podia vir também, não é? Porque quanto mais gente melhor. E, e pronto, para fazer o threshold também, pronto, o Hermano foi mesmo incansável na minha preparação agora que, E ele pronto, é para um, a ele é pista um coberta e atleta. para o corta-mato e para isso tudo. até teve Yeah. um maior impacto assim no fim. Vai ter Acho de que ver ele até ao vai, fim. vai gostar desta menção. Porque já estávamos noutra, já estávamos nutrição. Ah, Teres-te eu lembrado foi. eu tinha-me lembrado, sim. eh, E no outro dia ele até fez um treino que é um treino muito duro, que eu fiz 8 vezes 300 com 2 minutos. Ele fez algumas 200 no meio, mas já pus o Hermano maratonista a fazer séries para 43 aos 300. Por isso, acho que quando ele agora for fazer a meia maratona é melhor terem cuidado com a reta final dele. yeah, Inside não Acho deixei que information. para ele o agora está final. super preparado. Não, mas tem sido engraçado porque o Hermano também veio de um período de lesão, então vínhamos os dois de um período de lesão e começámos juntos. Foi assim um bocado o ampararmos um ao outro e treinarmos juntos. Pronto, o voltar do que foi um período difícil, ele já com outros objetivos diferentes dos meus, mas vê-lo muito dedicado a ajudar-me a alcançar os meus também foi muito motivador. E aqueles dias que não me apetecia treinar, ele dizia: Não, vá, vamos lá e isto vai correr muito bem. E pronto, e depois acabava por sair grandes treinos. E agradeço muito a ajuda É dele, verdade, ele é um atleta foi super muito importante. experiente. Epá, ele é incrível. E para ti também é importante ter alguém assim ao lado. A experiência super. Sim, sim, e porque ele é mesmo, acho que quem conhece o Hermano sabe que ele é uma pessoa super dedicada e é muito amigo do amigo. Ele sabe que se eu sei que se eu precisar de alguma coisa, ele vai estar sempre lá, quer seja dentro ou fora do atletismo, e acho que isso é muito importante e dá-nos outra segurança estarmos a fazer a preparação e a treinarmos com uma pessoa dessas ao nosso lado, não é? Para além da experiência toda que ele já tem e das histórias todas que ele me transmite e que me conta, pronto, é um ombro amigo e treinar com uma pessoa que é nossa amiga e que
que nos está a ajudar a chegar à melhor versão de nós, acho que empurra mais um bocadinho. Acabamos em beleza a falar dos irmãos. É verdade. Top. Olha, queria-te agradecer. Acho que fizemos aqui muitas menções interessantes e acho que também mostraste às pessoas a importância de aspectos para lá da corrida, como a recuperação, como as sapatilhas, como a nutrição, e acho que isso é um papel importantíssimo, especialmente quem está no topo, para as pessoas de cá de baixo, e como nós estávamos a dizer, terem referências certas e não, às vezes, pegarem informação que pode ser um bocadinho posta fora de contexto, um pouco mal introduzida. Tinha só uma nota final aqui para o Fábio, que alinhei. Pá, queria deixar, porque eu reparei isto no outro dia, já nem estava a ir tantas vezes e perceber o crescimento que a tua página teve, mas já estás com 21 mil seguidores. Epá, foi brutal. Eu lembro-me quando tu começaste a meter coisas e nós começámos a falar e tu rapidamente quase que alcançaste logo o nosso número de seguidores. Sabes E que tu tiveste um crescimento brutal e acho que, pá, queria-te dar aqui os parabéns publicamente porque tem sido brutal o teu trabalho. E pronto, já conseguiste transformar aquilo numa grande o página crédito de aqui é dos atletismo, e acho que atletas, está a porque ser ótimo. basicamente, se não houvesse estes resultados que temos tido, é muito importante isso, também a página não teria este crescimento. É importante também reconhecer que sem os atletas e sem a disponibilidade que alguns cada vez mais têm, isto também não acontecia. Portanto, também tenho de agradecer a eles. Obviamente que isto sai do pelo, como se costuma dizer, mas vale a pena. E se continuarem a ter resultados, que acredito que vamos ter ainda mais resultados, mais a pena valerá, certamente. Sim, Não, mas mas queria mesmo dar os para parabéns. além dos resultados, todo o outro trabalho que tu tens feito, acho que falo por todos os atletas, é um muito bom trabalho e mantém-nos a todos informados e acho que é muito importante esse tipo de trabalho. Imagina, eu acho que tu já conseguiste passar a fase de... Pá, no início no início tu tens de conquistar o teu espaço, as pessoas já não... O que é o VO2 máximo, como é que funciona? E eu sinto que agora os atletas já ficam... Ok, eu quero fazer uma collab com o VO2 máximo, eu É uma quero partilhar página o meu de treino referência. contigo, estás a ver? E eu acho que teres conseguido isso é muito difícil. E tiveste certeza aquela fase que eu conhecendo estas páginas, né, pelo Tricast, que às vezes as pessoas... Pá, ainda não conhecem, é normal, demoras a conquistar esse e teres conseguido passar essa travessia toda em tão pouco tempo é muito difícil. E por isso queria dar os parabéns e acho que este podcast aqui de 2 em 2 meses também é fixe para, obviamente, porque trazemos aqui uma amplitude grande com a comunidade de corrida que estás a conseguir criar em volta, mas acima de tudo pelo trabalho que tens feito, que acho que está a ser brutal e contribui muito para aqui para o crescimento e pode ser um dos mecanismos, lá está, aqui para tentar passar a informação o mais limpa possível às pessoas de temas críticos, como falámos da parte da segurança especialmente e da saúde. Bem, um prazer. Obrigado, até ao próximo. Vamos ter um próximo podcast agora em 2026 ali para início de fevereiro, talvez. Vamos ver quem é que... Fica no suspense. Vá, um abraço, tchau, tchau.